Bem, sejam todos muito bem-vindos a mais essa videoaula de circuitos elétricos. Então, na videoaula de hoje, nós vamos estudar o teorema de Thevenin em circuitos com excitação alternada. Então, o teorema de Thevenin ele é aplicável a um circuito linear invariante no tempo, constituído por fontes, resistores, indutores e capacitores. E esse circuito, que pode ser um circuito bastante complexo, ele pode ser representado por um circuito simples, que consiste de uma fonte independente, fonte essa dita fonte Thevenin, em série com uma impedância. Essa impedância é conhecida como impedância Thevenin. Então, o motivo para se utilizar o teorema de Thevenin é que muitas vezes estamos interessados apenas no que acontece num par de terminais do circuito e não no circuito como um todo. Então, vejam o circuito aqui à direita. É um circuito que contém duas fontes, uma fonte de corrente independente, uma fonte de tensão dependente e dois resistores. E muitas vezes eu não estou interessado em saber o que acontece naquele resistor de 6 ohms, por exemplo. Mas eu quero saber o que acontece nos terminais A e B quando eu vario, por exemplo, o elemento de circuito colocado entre aqueles dois terminais. Então, se eu for analisar várias possibilidades utilizando esse circuito à direita, mais complexo, eu vou ter bastante trabalho na análise de circuitos. Porém, se eu utilizar o que acontece com vários componentes distintos nesse circuito equivalente, o circuito Thevenin equivalente, eu vou ter muito mais facilidade utilizando um circuito simplificado como esse. E os dois circuitos são equivalentes. Então, assim como em circuitos cuja excitação é contínua, nós vimos o circuito Thevenin equivalente e a partir do circuito Thevenin nós obtemos o circuito Norton equivalente. Então, a partir do circuito Thevenin, quando a excitação é senoidal, também é possível obter o circuito Norton equivalente com excitação senoidal da mesma forma que foi obtido quando tratava-se de circuitos com excitação contínua. E como que era feita essa obtenção? Bem, simplesmente realizando uma transformação de fontes. Então, eu transformava uma fonte de tensão em série com uma resistência em uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Aqui, quando a excitação é senoidal, eu transformo uma fonte de tensão em série com uma impedância em uma fonte de corrente em paralelo com a mesma impedância. Então, bem tranquilo, praticamente a mudança é insignificante. A melhor forma de nós entendermos o teorema de Thevenin é relembrar como determinar a fonte Thevenin e a impedância Thevenin e depois partir para alguns exercícios. Então, o valor para a tensão Thevenin é igual à tensão nos terminais AB quando o circuito encontra-se em aberto. Então, quem já estudou teoremas de rede, circuitos com excitação contínua, sabe que a metodologia é exatamente a mesma. Só que aqui nós vamos encontrar o quê? Um fasor de tensão. E o valor para a impedância Thevenin, Z Thevenin? Então, o valor para a impedância Thevenin é igual à impedância equivalente obtida a partir dos terminais A e B com todas as fontes independentes desativadas, ou seja, consideradas nulas. Se eu tenho uma fonte de tensão, eu curto o circuito. Se eu tenho uma fonte de corrente, eu abro o circuito. Então, vamos aos exercícios. Primeiro exercício, determine o circuito equivalente Thevenin para o circuito abaixo. Então, muito simples esse exercício, né? Quem é a tensão Thevenin? Tensão entre os terminais A e B. E eles já estão em abertos. Percebam que na reatância indutiva J5 não passa corrente, então VAB vai ser exatamente igual à diferença de potencial sobre a associação do resistor de 3 ohms com a reatância indutiva J4 ohms. Então, a primeira coisa é determinar o fasor de corrente. Então, o fasor de corrente foi determinado. E a minha tensão Thevenin é igual ao fasor de corrente multiplicado pela impedância 3 mais J4. Então, esse aqui é a minha tensão Thevenin. E agora, desativando minha fonte de tensão independente,
eu tenho 5 em paralelo com 3 mais J4 e o equivalente vai estar em série com J5. Este seria o circuito. Então, a minha impedância TVNAN é 2,5 mais J6,25. Então, vamos ao segundo exercício. Determine o circuito TVNAN para o circuito abaixo. Então, muito similar, né? Muito similar. A primeira coisa é determinar o fasor de corrente e multiplicar pela associação 5 mais J5. Então, o fasor de corrente é 10 com a fase de 0. E não é por coincidência que a fase do fasor de corrente é igual à fase do fasor da fonte. Eles são iguais porque a reatância indutiva tem o mesmo módulo que a reatância capacitiva, logo elas se anulam. Então, eu tenho aqui, para esse circuito, o fasor de corrente em fase com o fasor de tensão. E a minha tensão TVNAN é igual a esse fasor de corrente circulando pela associação 5 mais J5. Então, o fasor de tensão, que é a tensão TVNAN, tensão dos terminais A e B, é 70,7 com a fase de 45. Por fim, para determinar a minha impedância TVNAN, eu desativo minha fonte de tensão e agora eu determino quem é a impedância equivalente vista dos terminais A e B, que é exatamente 5 mais J5 em paralelo com a reatância capacitiva menos J5. Então, o valor para a impedância é 5 menos J5. Logo, meu circuito TVNAN equivalente é esse que foi apresentado. Agradeço a todos por terem assistido essa videoaula e até a próxima.